Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Jó, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos ler até o 10. Jó, capítulo 1, versículo de número 7, até o versículo de número 10. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade. E o tema da nossa mensagem da noite de hoje é: qual é o segredo da prosperidade de Jó? Está curioso para saber? Eu estou. Não está, irmão? Você não quer saber o segredo da prosperidade de Jó? Jó, capítulo 1, versículo de número 7 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu venho de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você viu o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó teme de balde ao Senhor? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, na noite de hoje eu quero falar com vocês e eu quero despertar em você, através do Espírito Santo de Deus, a curiosidade, para que o teu interesse nessa noite seja totalmente focado em compreender como era, como se comportava, o que fazia Jó, para que a bênção do Senhor estivesse sobre a vida de Jó. De tal maneira que você pega logo na introdução do capítulo 1, você pega dois seres totalmente distintos e opostos falando da vida de Jó. Você pega ali o diabo falando da vida de Jó e acusando Jó, e você pega Deus defendendo Jó e manifestando as virtudes que Jó tinha. E dentre elas, a que ressalta e que faz brilhar os nossos olhos é a fidelidade de Jó. Jó, ele era fiel. Diga glória a Deus. Em todo esse embate que se segue no capítulo 1, o inimigo, o diabo, a vil serpente, o acusador, ele acusa um homem fiel de só servir a Deus porque Deus lhe dava bens. Em defesa de Jó, Deus manifesta a sua palavra e diz: eu vi, da mesma forma que você vê Satanás, eu vi Jó. E Jó é íntegro, reto, temente a Deus, e Jó se desvia do mal. As características de um homem fiel, de uma mulher fiel, ela se baseia nesses quesitos que o próprio Deus usa como escudo, defesa e ataque contra a investida do devorador Satanás. Deus diz que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que Jó se afasta do mal. O que é ser íntegro? Ser íntegro é ser por inteiro. E aí é uma derivação de virtudes. Jó é íntegro, inteiramente honesto, verdadeiro, incorruptível, irrepreensível na sua conduta. Jó, ele é reto. Ele honra os seus compromissos para com a sociedade, para com Deus. Ele age da forma certa quando as dúvidas se manifestam. Jó, ele usa da razão para manifestar a sua retidão. Jó não se deixa levar por impulsos. Jó pensa. Jó, ele é temente a Deus. E a palavra de Deus vai dizer para nós que ser temente a Deus, no versículo que a palavra nos ensina,
é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa que deseja ser próspera, ela tem que ter temor do Senhor, porque senão ela não terá sabedoria para manifestar prosperidade. Duas coisas se destacam dentro da sabedoria e do temor que Jó tinha. A primeira é a reverência que ele tinha pelo Senhor. Em alguns versículos você vai ver que os seus filhos se reuniam para fazer festas, e Jó, pelo temor do Senhor, ele corria ao altar do Senhor pedir perdão pelos seus filhos, caso os seus filhos estivessem cometido algum pecado contra Deus. Manifesta-se então reverência e obediência. O que é reverência? Reverência é um respeito profundo pela pessoa de Deus, pelos gostos de Deus e pela vontade manifesta de Deus através da sua palavra. Isso é reverência. Obediência. O que é obediência? Obediência é eu obedecer aquilo que Deus fala, sem duvidar no meu coração, sem fazê-lo ser mentiroso. É eu acreditar por obediência, porque a sua palavra me ensina como ele se comporta quando eu obedeço e quando eu não obedeço. E por temor ao Senhor, eu assim procedo. Entenda, o temor do Senhor não é medo, porque medo é pânico, medo é susto. O temor do Senhor é obediência e reverência à sua palavra. Jó era próspero porque ele manifestava esse tipo de comportamento: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Lembra aquele versículo que nós lemos muito e comentamos muito, que se nós resistirmos ao Satanás, ele fugirá de nós? Jó resistia ao inimigo. Quando o inimigo usava de alguma artimanha para tentar corromper a palavra que já havia no coração de Jó, Jó fugia da aparência do mal. Jó não ficava de conversa em esquina. Jó não entrava em debates filosóficos. Jó não ficava se igualando ou tentando parecer com quem quer que seja. Jó fugia de toda a aparência do mal. Jó era próspero porque caminhava diante de Deus com essas qualidades. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Os filhos, os mais bonitos do Oriente, as filhas, as mais bonitas e educadas do Oriente. Jó era casado, Jó tinha uma família, e aqui descreve-se a estrutura da sua família. E na sequência, então, o Senhor Deus vem falar para nós que Jó, ele era próspero, e a Bíblia descreve a sua prosperidade. Jó tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, muitas terras para manter todos esses animais e muitíssima gente trabalhando para ele. Imagina todos esses animais no ano, o quanto eles não se reproduzem e se multiplicam. A cada ano, Jó é mais próspero do que o ano que se passou. E aqui eu te faço este questionamento: qual é o segredo de Jó? Por que com Jó tudo dava certo? Por que Deus abençoava tanto Jó? O questionamento que eu te faço é esse para a sua reflexão nessa noite. Jó era fiel porque era próspero? Ou Jó era próspero porque era fiel? E eu sei que a nossa mente vai vaguear por isso. Sou fiel porque sou próspero porque sou fiel. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que nem uma e nem outra. Que a fidelidade de Deus sobre a vida de Jó não estava porque Jó era fiel para ser próspero e nem ser próspero para ser fiel. Porque o nome disso é barganha. É quando você decide ter uma conduta a ponto de transformar o seu caráter na expectativa que Deus te dê alguma coisa que vale a pena para você viver essa transformação. Jó não era assim. E a explicação que nós temos dentro da palavra de Deus, o segredo manifesto porque Jó era próspero, está no versículo de número 10,
que a palavra de Deus vai dizer para nós, como nós lemos aqui: o inimigo, Satanás, está murmurando, desabafando e choramingando diante de Deus. Está vendo Jó? Jó tem tudo o que tem, e ele só é assim porque o Senhor Deus o cercaste com as suas bênçãos e abençoastes a obra das suas mãos, e por causa disso os seus bens se multiplicam na terra. Jó é fiel porque é próspero, ou ele é próspero porque é fiel? O texto diz para nós que Jó é próspero porque Deus abençoou as suas mãos para o trabalho. O segredo da prosperidade de Jó é que Jó trabalhava. O segredo da prosperidade de Jó é que Jó administrava o seu ganha-pão. O segredo da prosperidade de Jó é que Deus abençoava poderosamente os seus bens, a sua capacidade e disposição para o trabalho. Diga assim: glória a Deus. Agora, como um trabalhador, diga assim: glória a Deus pelo meu ganha-pão. Eu sei que nesse exato momento você queria que o segredo de Jó fosse outro, que o segredo de Jó fosse algo assim que descesse do céu, que alcançasse seu coração e da noite para o dia assim transformasse a sua vida. Só que esse é o segredo de Jó. Deus estabeleceu na sua palavra que o trabalho seria recompensado. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, a palavra inicia já a criação do homem e da mulher, e Deus já logo nos adverte: do suor do teu rosto, do teu trabalho comerás o pão. Deus, ele abençoa o trabalho. Deus, ele abençoa as mãos daquele que trabalha. E isso é extraordinário, porque modifica a nossa vida e modifica a forma como nós trabalhamos. Deuteronômio 28, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocar a sua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. O Senhor teu Deus, ele declara na sua palavra que se o teu coração for guardado nesses princípios, não apenas no trabalho, se o teu trabalho for guardado nesses princípios, se você for reto, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal, a bênção do Senhor recairá sobre o teu trabalho e manifestará sobre a sua vida provisão e multiplicação. Efésios capítulo 4, versículo 8 vai nos dizer: aquele que roubava, não roube mais. Agora, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Aquele que tirava, destruía, roubava, usurpava, não faça mais assim. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom, porque o Senhor há de entrar com a recompensa, abençoando a mudança de caráter. Porque antes roubava, deixou de roubar para andar na verdade. Então Deus vem e abençoa a obra das nossas mãos. E eu sei que é chocante quando a gente começa a compreender, mas então o segredo de Jó é só trabalhar. E nesse exato momento eu sei que a sua mente está pensando assim: poxa vida, se o segredo de Jó é só trabalhar, eu trabalho, poxa vida, e por que eu não sou próspero? Talvez esse seja o seu dilema nesse exato momento. Você corre, você faz, você trabalha, você vira à noite, você quebra a cabeça para resolver um negócio, você se esmera naquilo, você é pau para toda obra. Se chamar para hora extra, você vai, não tem tempo ruim para você, dobro, faça serão. Vamos trabalhar porque Deus é bom, vamos lá. Afinal de contas, não está escrito na Bíblia que Deus abençoa quem cedo madruga? Não está. Não está escrito que Deus abençoa quem cedo madruga, que Deus é contigo se você madruga. Não está. Está escrito que Deus abençoa a obra das tuas mãos. Mas como são as suas mãos? São obras de mãos íntegras, mãos retas, mãos obedientes.
Você se afasta do mal na obra das suas mãos ou você a corrompe, corrompendo a obra das suas mãos? O grande segredo da prosperidade de Jó é que o segredo de Jó é o trabalho. Mas o segredo de Deus para a prosperidade não é apenas o trabalho. O segredo de Deus para a prosperidade está no versículo de número 10. O segredo de Jó é que ele trabalhava, então Deus o abençoava pela conduta do seu caráter e retidão para com ele e para com o altar de Deus. Agora, o segredo de Deus para com Jó era outro, totalmente espiritual. O versículo de número 10, eu quero que depois você releia na sua casa, se assim for possível, e medite nele nessa noite. O versículo de número 10, Satanás está reclamando, murmurando, porque ele não pode tocar na prosperidade de Jó. Ele está dizendo: o Senhor cerca, o Senhor o cerca, o Senhor o mantém numa redoma, o Senhor protege a ele, sua casa e os seus bens. E então Satanás acusa, e é por isso que ele te serve. Só que na acusação de Satanás, nós entendemos o segredo da bênção de Deus na vida de Jó. O segredo de Deus na vida de Jó é que Deus o cercava com a sua bênção como um muro, como uma proteção, como uma blindagem intransponível que o inimigo não conseguia entrar. E é extraordinário, porque quando o inimigo, Satanás, reconhece que não pode entrar e que não pode tocar, aqui a gente começa a compreender uma coisa, que não adianta só trabalhar. Se eu não tiver a bênção e a proteção de Deus, o inimigo entra e tira a minha prosperidade. Não adianta só ser esmerado, não adianta ser só correria, não adianta fazer, desempenhar e gastar toda a sua vida em prol do trabalho. Que eu sei que você já chegou naquela constatação, que muitas vezes você coloca o fruto do seu grandioso esforço no bolso e parece que o bolso está furado. Então é necessário a gente fazer esse questionamento. Se o trabalho existe, então cadê a bênção de Deus sobre a minha vida? E o diabo está dizendo que Jó é próspero porque Deus o cerca. O diabo não está dizendo que Jó é próspero apenas porque ele trabalha. Ele está reconhecendo: eu não consigo tocar na prosperidade de Jó, porque o Senhor o cerca com a sua bênção, abençoando a ele, a sua casa, a sua família e a obra das suas mãos. E é por isso que ele prospera muito sobre a terra. Deus cercou a vida de Jó. Esse é o segredo de Deus. O que é uma cerca? Um muro. É uma barreira, é uma proteção, é um limite que não autoriza ninguém de fora a entrar para dentro. O que Deus fez com a vida de Jó foi blindá-lo por completo, de tal maneira que tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele sonhava, planejava, colocava a mão para fazer, frutificava e crescia. A bênção de Deus, ela está manifesta em nossas vidas quando você reconhece que o teu trabalho é de Deus, que a obra das tuas mãos é de Deus. A bênção de Deus se manifesta sobre a sua vida como uma proteção, como uma cerca que impede o inimigo de entrar, quando você reconhece que o teu sustento é Deus, quando você reconhece que a tua provisão é Deus, quando você reconhece que o seu patrão é Deus e que Ele é justo para te recompensar em toda boa obra. 1 João capítulo 5, versículo 18 vai nos dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mais, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e este que Deus protege, o diabo não lhe toca. Uau! Então eu posso trabalhar e mesmo assim o inimigo, se não tiver a cerca de Deus, entrar e tirar. Sim, o devorador vem, o migrador vem, o ceifador vem e retira, quando eu não tenho a blindagem de Deus. Então eu posso trabalhar, eu posso fazer o que for, eu posso me desgastar, mas se eu não tiver a proteção de Deus, se eu não tiver a cerca de Deus, o inimigo entra, ciranda e faz o que quer. Sim, Jó, ele não era fiel porque era próspero, e nem era próspero porque era fiel. Jó,
ele era próspero porque ele era um homem trabalhador, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E na sua conduta como um homem de Deus, Deus abençoava seu trabalho, Deus abençoava seu gado, Deus abençoava seus camelos, Deus abençoava as suas ovelhas, Deus abençoava suas terras, lhe fazendo possuir mais terras. Deus abençoava a sua esposa. Vai no salão, minha filha, e gaste quanto você quiser. Deus abençoava seus funcionários, que recebiam no dia certo, porque Jó é reto, íntegro, incorruptível. Deus abençoava seus filhos, bonitos, inteligentes, cobiçados. Todo mundo queria casar com eles. Também para ser genro de Jó, quem que não queria também, né? Ter Jó como sogro, quem que não queria? A bênção de Deus estava sobre a vida dessa família. E isso é o que nós devemos entender nessa noite. Que só ser trabalhador não significa que a bênção do Senhor repousará sobre a sua vida, se você não edificar a sua casa na retidão da palavra de Deus. O inimigo pode chegar de frente à sua casa e perceber que não tem uma cerca. Deus não está cercando ela. Porque para Deus cercar a sua casa, a sua família, seus filhos, o teu coração e não o teu trabalho, o teu coração tem que ser reto, íntegro, temente a Deus, e você tem que ser uma pessoa que foge do pecado, porque senão o inimigo vai achar uma brecha para entrar e fazer o que ele faz, minar os teus esforços, a tua ida para o campo para semear, para então você colher e desfrutar com a sua família. O inimigo saqueia a sua semente, a sua disposição, a sua vontade, o seu ânimo para produzir, o seu ânimo para empreender. O inimigo te segue e faz você não ver resultado em tanta correria, porque é tanto esforço para tão pouquíssimo retorno, que daqui a pouco a gente começa a achar que não vale a pena e que a bênção de Deus não está com a gente, quando na verdade Deus abençoa sim o nosso trabalho. Agora o que Deus quer fazer é cercar a nossa casa, cercar a nossa família, cercar os nossos filhos, e não apenas abençoar o nosso trabalho. Para que você usa uma cerca elétrica? Você usa uma cerca elétrica para que o inimigo, ou quem quer que seja, que não é convidado a estar do lado de dentro, quando ele tentar entrar, ele toque naquela cerca e ele leve um choque. Agora, o que seria da cerca elétrica no dia que a luz acaba? Qualquer um entra lá. Agora, a cerca de Deus não é como a cerca elétrica. A cerca de Deus, ela te guarda, te protege, te blinda, enquanto o teu coração for íntegro a Deus. Deus, ele manifesta uma cerca invisível aos meus e aos teus olhos. Visível no momento de livramento, quando era para ter dado errado e Deus te livrou. Invisível para nós, mas totalmente visível para os olhos de Satanás. Porque o inimigo acusador chega diante de Deus e Deus diz: você viu meu servo Jó? E Satanás diz: sim, eu vi Jó. Só que eu não posso tocar nele, na casa dele, na família dele, nos filhos dele, porque o Senhor cerca ele de bens. E Deus diz: não é por causa dos bens, não. É porque ele é reto, íntegro, temente a mim e ele se desvia do mal. É por isso que a minha bênção está sobre a vida dele. Agora, a cerca de Deus, ela não está ligada na tomada. A cerca de Deus, ela é uma muralha intransponível, impenetrável, é uma barreira invisível, que está totalmente ligada diretamente ao trono de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que agindo Deus, quem impedirá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Quem é que pode romper? Quem é que pode furar? Que gafanhoto, que devorador, que espírito maligno pode vir na tentativa de tirar aquilo que Deus manifesta sobre as nossas casas, se a nossa casa estiver guardada por essa blindagem? Nada, nem ninguém tem o poder. Olho gordo, a magia negra, não, contra o povo de Deus não cabe encantamento, não cabe feitiço. Fizeram um despacho na porta de casa, deixa lá, limpa, joga fora, tira. Contra o povo de Deus não cabe encantamento, não serve, vão gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque existe uma cerca cobrindo a tua casa, cobrindo a tua família.
Não há como inimigo que portão de ferro, que porta de bronze, que vai prosperar contra o avanço da cerca de Deus. Ora, é a palavra de Deus que diz que você, diga eu, de novo, diga eu. É a palavra de Deus que diz que você é abençoado quando você entrar, você é abençoado quando você sair. Que o lugar que você colocar a planta dos teus pés é abençoado pelo simples fato de que você chegou naquele lugar. Ora, o ambiente do trabalho é ruim, faça ele ficar bom, leva Deus com você. O grande problema é que nós queremos a cerca de Deus na nossa casa e no nosso trabalho. Só que muitas vezes a gente não tem Deus na nossa casa, não tem Deus no nosso trabalho, a gente só tem Deus na igreja. E tem que ser íntegro é por inteiro. O Deus da igreja tem que estar na minha casa. O Deus da minha casa, que está na minha igreja, tem que estar no meu trabalho. Porque Ele tem que estar em mim, nas minhas condutas diárias, visando agradar ao meu Deus em obediência e em reverência à Sua palavra. Aonde mais nós enxergamos a presença manifesta dessa cerca extraordinária? Salmo 139 vai dizer para nós o seguinte, que o Senhor nosso Deus, Ele nos sonda, diga glória a Deus. O Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando sentamos e sabe quando levantamos, conhece cada pensamento nosso, cada palavra nossa, antes mesmo que seja formulada nos nossos lábios. E o versículo 5 vai dizer, o Senhor nos cerca por detrás e por diante, e sobre a nossa cabeça o Senhor coloca a sua mão. Olha a cerca de Deus aí. Deus dizendo que Ele blinda você por trás para que ninguém tente derrubar você. Cerca você pela frente para que nenhuma pedra de tropeço fique no seu caminho. O Senhor cuida, zela, para que nós possamos caminhar nessa terra sabendo que este mundo é mau, é maligno e que a intenção de Satanás não é nos acusar como nos acusou diante de Jó, como acusou Jó para Deus. A intenção de Satanás é roubar, destruir e matar. Só que ele é astuto. Se ele puder inverter, roubar e pular já para te matar, ele assim vai fazer, porque a palavra de Deus vai dizer que ele é homicida desde o começo. Então o intuito de Satanás não é apenas tirar a tua riqueza ou a tua prosperidade, é fazer você ficar pobre, no sentido de que a bênção do Senhor nunca esteja sobre a sua vida. Ele quer cegar um entendimento para que você não entenda, para que você não tenha acesso de que trabalhar é o resultado para todas as coisas, quando na verdade a palavra de Deus diz que não é o resultado para todas as coisas. É muito bom, é digno, é honroso, é justo. Agora, o que acrescenta o pão sobre as nossas vidas é quem sustenta a nossa vida de pé, e esse é Deus, e não é seu patrão. Seja honrado a Ele, seja grato a Ele. Se você gerencia pessoas, que assim seja um ótimo de um patrão. Agora entenda que se do céu não descer chuva, não tem plantio, não tem colheita, não tem grãos, não tem pãozinho na padaria, não tem trabalho e não tem como você usufruir do benefício da graça de Deus. Agora, pode não haver chuva, pode não haver grão, e mesmo assim, Deus continua sendo o sustentador das nossas vidas. Ora, é uma questão de conduta que eu preciso entender, que a minha provisão, ela vem quando eu entendo quem me sustenta, e quem me sustenta é Deus. Diga glória a Deus por isso. Aleluia! Salmos 34, versículo de número 7 vai nos dizer o seguinte: o amor do Senhor, o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Ora, se o anjo do Senhor, ele acampa ao meu redor, significa que em volta de mim, além de eu ter a cerca de Deus, tem o anjo do Senhor que me acompanha por onde quer que eu for. E o detalhe do versículo é que o texto não diz que o anjo vem, me visita e vai embora. O texto diz que o anjo do Senhor, quando vem, ele acampa, porque ele vem para ficar. E fica juntamente comigo. Ou seja, ele caminha comigo, está comigo. E não é o anjo da guarda, é o anjo do Senhor. É o próprio Cristo que caminha conosco. Lembra do Deus Emanuel? O Deus presente
É Cristo caminhando conosco para nos proteger. Salmo 23, versículo 6 vai dizer para nós o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E se não bastasse o Senhor caminhar contigo, por onde quer que você for, a palavra de Deus diz que por onde você for, vai te seguir a bondade e a misericórdia de Deus, por todos os seus caminhos. Lembra do que Deus falou para Josué? Josué, tão somente esforça-te. Deus está dizendo para ele: Josué, você vai assumir o cargo de trabalho que era de Moisés. É muito trabalho. E Deus diz para Josué: Josué, tão somente se esforce, seja um bom servo, seja um bom trabalhador, não se desvie da minha palavra, porque não bastava apenas fazer o que Moisés fez e ser um grande líder. Não bastava Josué fazer apenas o que Moisés fez e ser um grande líder. Deus deixou claro: faz o que Moisés fazia, mas agora eu sou com você. Só que não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja obediente e reverente à minha presença. Quando nós caminhamos na presença de Deus, o Senhor cerca todo o nosso caminho com uma cerca, coloca a sua bondade e a sua misericórdia, para caso você venha tropeçar, você encontre misericórdia e bondade para te perdoar. Caso dê errado, você encontre a bondade de Deus e a misericórdia para poder recomeçar. O livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, vai dizer para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que tentam edificá-la. E aqui eu te faço um questionamento. A sua casa, ela está edificada em cima do quê? A sua residência, ela está edificada em cima do quê? E eu sei que, logicamente, a gente consegue dizer: ah, lá tem tijolo, lá tem ferro, uma fundação forte. Ah, lá é um sobrado. Fizeram escavação para fazer a sapata, desceram 5, 6 metros, para ficar firme mesmo. Não é isso que eu estou perguntando. A sua casa, assim como o seu trabalho, a sua família, está estabelecida, firmado em cima do quê? Qual é a proteção que você tem sobre a sua casa? Apenas uma frase lançada ao vento: ah, Deus protege, Deus guarda. Ou realmente você está firmado na palavra, teu coração está inteirado da palavra, que diz que Deus, ele protege a sua casa. Por que isso é necessário a gente analisar? Porque o Salmo 127, ele vem falando para nós o seguinte: que se você tenta fazer tudo na força do seu trabalho, visando o resultado do seu trabalho para manter a sua casa, o texto está dizendo para nós que se não for Deus quem edifica, edificar é levantar do solo. Levantar do solo é ter fundações profundas. Se não é Deus que edifica a sua casa, em vão trabalham quem lá mora, tentando edificar apenas com o suor do rosto. Deus está dizendo que se Deus não estiver edificando a sua casa, todo o seu esforço na tentativa de ser próspero pode não dar certo. As fundações que mantêm a nossa casa de pé são os princípios da palavra, porque a nossa casa vai ter necessidades, a nossa família terá necessidades a ser suprida. O livro de Mateus, o Senhor fala para nós o seguinte: bem sei eu que necessitais de comer, beber e se vestir, mas em primeiro lugar buscai o reino dos céus. Buscar o reino dos céus significa por toda a nossa casa com um fundamento que é a palavra de Deus, para que o princípio da prosperidade, que é o temor do Senhor, ser sábio e honrar a Deus, nunca falte na nossa casa. O grande problema é que nós edificamos a nossa casa muitas vezes em princípios que não são princípios divinos. Tem gente que acha que abrir a Bíblia e deixar em cima da estante, no Salmo 91, é a maior proteção que ela pode ter, quando na verdade é só um livro aberto. Se você não crê, é um livro aberto. Agora, quando você crê, você não precisa deixar ele aberto, você precisa apenas crer
que a proteção de Deus está sobre a sua casa. Deus, Ele fala para nós aqui no Salmo 127, que, presta atenção, no versículo 1 ele diz: se eu não edificar a sua casa, você vai trabalhar e não vai dar certo. Porque se eu não edifico, quem é que pode edificar melhor do que eu? No versículo 2, o Senhor vai dizer para nós: inútil vos será de madrugada levantar, dormir tarde, comer o pão que com muito sofrimento lustastes para adquirir, vírgula, pois o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Uau, isso aqui muda a nossa mente. Porque enquanto eu tento fazer a prosperidade chegar, ou corro atrás dela, eu nunca chegarei a ela. Agora, quando eu deixo de fazer tudo conforme a minha vontade, meus esforços, e confio que Deus vai manifestar a sua prosperidade, a sua multiplicação sobre a minha casa, e eu descanso no Senhor, no sentido de que Deus está guardando minha casa, minha família, minhas orações estão em dia, faço o que eu tenho que fazer, me mantenho afastado do pecado, me mantenho em retidão, me mantenho dentro daquilo que Deus quer a nível de obediência, então a bênção do Senhor vai se manifestar sobre a minha casa. Quando não, nós achamos que é por muito trabalhar que a prosperidade virá, quando na verdade a prosperidade é uma cerca que nos protege e nos blinda da mão do inimigo. Você já parou para pensar que num dia de trabalho de um flanelinha, talvez ele faça ali num dia bom, quase R$200 por dia, multiplica R$200 por dia, vezes 30, vezes o ano inteiro. Veja quanto dá o salário ou a renda de um flanelinha. Você vai dizer que é pouco? Não é. O que ele fez? Sendo flanelinha, para conquistar esse dinheiro todo? Trabalhou. Agora, o questionamento que eu te faço é, de um flanelinha que não conhece o Senhor, trabalhou, ganhou dinheiro, prosperou, não conhece o Senhor, a casa dele está como? O lar dele está como, se não conhece o Senhor? Que cerca que tem lá na casa dele, na família dele, sobre os filhos dele, protegendo a prosperidade que entrou do seu trabalho? Que cerca tem lá, blindando seu carro, blindando sua casa, blindando seus filhos na escola? Que proteção invisível há quando apenas trabalhamos sem conhecer o Senhor? Esse é o segredo da prosperidade de Deus. Deus fala: inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, em busca apenas do pão. Aos seus amados o Senhor dá, enquanto eles dormem. O dormir aqui não é relaxar, o dormir aqui é acordar no dia seguinte sabendo das suas obrigações, mas o dormir aqui é descansar, na certeza de que quem nos sustenta não dorme, na certeza de que a provisão do Senhor já está na mão do Senhor, e que não tem nada que eu faça aqui que eu esteja concorrendo com Deus para ser mais abençoado ou mais próspero do que Ele pode fazer. Lembra do que o Senhor fala no livro de Êxodo, quando o Senhor diz: toda madrugada vocês se levantem das vossas tendas, saiam para fora, o maná, o pão do céu virá como orvalho, cada um pegue a sua porção, ninguém pega mais. O que acontece com o povo? Os retos, íntegros, tementes a Deus e que se desviam do mal, levantam das suas tendas e pegam a porção que Deus destinou para o dia e levam para a sua casa, e são cercados pela bênção de Deus. Os que não são retos, não são íntegros, não são tementes a Deus e querem prosperidade, porque o espírito de ganância vive sobre eles, saíam para fora da tenda, pegavam a parte deles e no seu coração diziam: vai que Deus não tem como me sustentar amanhã, e pegavam um pouco, levavam para dentro de casa. O que acontecia com o que eles levavam a mais? Apodrecia. E por que apodrecia? Porque Deus é ruim ou mal? Não, não é por culpa de Deus. Apodrecia porque quem pegava
não creu que Deus é quem nos sustenta. Não é o pão que se come, é a mão de Deus que faz com que o pão chegue até nós. E nós não podemos inverter essa dinâmica de cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer manifestar a sua justiça sobre nós, fazendo a gente viver a palavra. Mas temos que ser retos, íntegros, temente a Deus e nos desviar de toda forma e aparência do mal. Porque se a gente tentar adquirir, na tentativa de ajuntar, porque a gente tem medo do dia de amanhã, você pode estar perdendo a maior bênção da sua vida, simplesmente porque você duvida que Deus sustenta você. Olha que coisa extraordinária, Salmos 81, versículo 16, o Senhor diz assim: ah, como vocês são teimosos, se me ouvissem, eu sustentaria vocês com o trigo mais fino, e eu daria para vocês o mel mais puro que verte da rocha. Mas vocês são teimosos, vocês tentam adquirir as riquezas do mundo, porque vocês apenas confiam no trabalho de vocês e não na minha mão. Quando você confia na mão, você está confiando naquele texto onde o Senhor Deus diz: meu é o ouro e minha é a prata, e está à disposição de todo mundo, desde que seja trabalhador, íntegro, honesto, reto e que se desvie do mal. A bênção está liberada sobre todo mundo. O problema é, você está cercado pela bênção de Deus, você está manifestando a cerca de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa é a condição de Deus. Só o trabalho é muito bom, mas a bênção vem quando Deus cerca o seu trabalho. Porque ainda que você não veja a cerca, o diabo vê a cerca e ele não entra. Ele não pode tocar. A prosperidade bíblica, ela é manifesta quando há uma aliança com o altar de Deus. E quando eu estou aliançado ao altar de Deus, o altar de Deus sustenta a minha vida em todas as áreas. Lembra no Êxodo, quando o povo tinha que caminhar dias e dias, e não tinha nenhuma ovelha por perto para se usar a lã e fazer roupas? A palavra de Deus vai dizer que as roupas cresciam no corpo. Lembra quando as pessoas tinham que caminhar em momento nenhum, de todos esses anos que caminharam, você vê um texto dizendo que as pessoas tinham dores nos pés ou varizes na perna? Quando a palavra de Deus ela fala para nós que Deus cuidava deles, fazendo com que a saúde deles não gerasse para eles danos e nem prejuízos. Deus manifestando seu cuidado e proteção sobre eles. Eu preciso entender que o princípio da prosperidade é o ser trabalhador, diga glória a Deus. Mas também o princípio da prosperidade é eu ter a certeza que Deus está cercando a minha casa, a minha vida, minha família e o meu trabalho. Eu lembro de uma situação para a gente encerrar e orar, de que quando a gente alinha a nossa vida no altar de Deus, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que são tementes a Deus, e o diabo não te toca, ele não entra, ele não mina, ele não vai tragar, ele não vai fazer nada, porque a proteção de Deus ela te blinda e te cerca. Eu lembro de uma situação, no aniversário do Gustavinho, eu estava ali fora, fui lavar a mão, eu encontrei a irmã estava passando um pano no chão, a diaconisa, e ela passando o pano no chão, me veio uma lembrança da presença de Deus que eu tive há 7 anos atrás. Eu trabalhei como diácono na igreja, servi como diácono na igreja durante uns 10 anos. E eu lembro de um dia que eu estava passando pano no chão, e um dia chuvoso, e tinha entrado água na igreja, e nós puxando água, e chovendo, e mais água entrando dentro do que lá fora. E eu lembro que naquele dia Deus falou comigo. E você sabe quando Deus fala o seu coração. Tudo muda dentro de você. Você fala, meu Deus, é Deus falando comigo. A lágrima vem, você já fica todo, nossa, é Deus falando comigo. E eu lembrei disso hoje. Deus ele disse para mim que ele iria mudar a minha vida. E iria mudar a minha vida porque eu estava servindo ele com integridade. E eu falei, uau, Deus é bom. Enxerga umas coisas que os outros não enxergam. Mas o Senhor é bom. E eu lembro disso, por quê? Porque foi numa fase que o meu filho, acho que ele tinha uns 4 anos, quando veio essa palavra que Deus ia me abençoar. Eu lembro que o Gustavinho tinha acho que uns 4 para 5 anos, e ele queria uma festa de aniversário. E nós estávamos numa prosperidade que não estava muito aquelas coisas. E aí eu falei assim, vamos fazer só um cafezinho, né? Um cafezinho, um bolinho, tudo pequenininho, né? E marcamos lá na minha sogra, porque daí um inteira com refri, um inteira com alguma coisa, fazemos ali um bolinho e acabou, né? E fomos. Só que eu fiquei tão triste dentro de mim,
que eu falei assim, puxa, ele queria tanto, sabe, uma festinha, bexiga. Pai é pai, mãe é mãe, a gente quer sempre o melhor para os filhos e pronto, acabou. E eu falei assim, puxa Deus, não vai nada esse ano, mas quem sabe no próximo. No próximo vai. Peguei as crianças, peguei Dona Geni, fomos. Chegando lá, na casa da minha sogra, irmão do céu, a hora que eu embiquei o carro na rua dela, eu comecei a chorar. Porque nós marcamos de última hora, assim, para não passar em branco, vamos fazer um bolinho, estamos indo aí, vó. Falei para minha sogra, né, vó, nós estamos indo aí. Embiquei o carro na minha sogra. Vocês acreditam que naquele dia, no mesmo horário do aniversário do meu filho, a prefeitura tinha fechado a rua da minha sogra, tinha colocado cama elástica, piscina de bolinha, quebra-cabeça, joguinho de dama, e tinha uma penca de criança lá na frente do portão da minha sogra, que quando nós chegamos, meu filho já foi se enturmando com todo mundo que ele não conhecia, e eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, está tudo na porta da casa da minha sogra. Eu abri o portão, fizemos uma mesinha, e eu gritei, piazada, é aniversário do meu filho, quem quer bolo? Foi todo mundo para dentro comer um bolinho desse tamanho assim, irmão. Todo mundo comeu do bolo, tio, festa do aniversário. Voltaram para brincar. Não gastei R$1 com cama elástica, com nada, nem convite fiz para as crianças, estavam tudo ali. E a rua fechada. Isso aí não é prosperidade? Um bolinho que deu para umas 50 crianças a comer, isso aí não é multiplicação? Retidão. Faz o teu serviço, serve a Deus, passa o pano que tem que passar, honra a Deus no teu trabalho. Quando a prosperidade vem, irmão, você só se surpreende com ela porque é muito maior. A minha filha, ela gosta de uma youtuber chamada Luluca, e ela assiste a Luluca desde pequenininha. Agora a Luluca já é uma moça, né? E ela gosta da Luluca porque vê maquiagem, é bem infantil mesmo, coisinha de criança. Eu até assisto com ela, é bem legalzinho. E aí ela vê lá maquiagem, vê as meninas sempre usando câmeras, e fotografia, e roupas, e aquela coisa toda e tal, né? E eu falei assim, minha filha, um dia a gente faz um negócio desse para você aí, levamos você num lugar bacana, você faz uma produção, e a nossa prosperidade estava lá, ó, só Jesus na causa. E eu comecei a falar para ela o seguinte, ela ganhou uma bolsa de estudo aqui no Marista, né? Aqui no Fazendinha, e eu tinha falado para ela o seguinte, eu falei, Júlia, um dia você vai ser a garota marista. Dela, o que é isso? Não, a garota marista, eles fazem uma ação aqui, eles escolhem uma criança e usam essa criança para fazer vídeo e fazer fotos e tudo, e divulga aí pela internet e pela Curitiba toda. Só que tinha 1 ano para essa ação começar, e eu todo dia, minha filha, você é a garota marista, garota marista, garota marista. Foi 1 mês, 2, 3, 4, 5, quando chegou a seleção, preenchi tudo que tinha que preencher, e adivinha o que aconteceu? Chamaram ela. Queremos ela porque ela é desenvolta, ela fala bem, não sei o que, tal, e eu assim, pode até ser, mas é a bênção, a prosperidade de Deus que nos cerca, que já está semeando lá no futuro, para nos sustentar e realizar o desejo daquele que é temente a Deus. Irmão, fizeram um dia de cabelo para a menina, um dia de roupa, maquiagem, uma pessoa para maquiagem, uma pessoa para o cabelo, uma pessoa para a roupa, uma pessoa para passar o script, 2, 3 pessoas para filmar, e eu do lado assim, ó, só observando assim, ó, como o Senhor cerca a nossa vida com bênção, hein? A gente não precisa ser rico, nem milionário, nem ter conta gigantesca, mas ó, não gastei nada para isso. Não gastar nada é provisão de Deus, é multiplicação de Deus, porque se não me custa, eu estou ganhando mais ainda. É Deus suprindo. Pensa no sorriso dessa menina. E o melhor de tudo, irmão, espalharam um banner com o rosto da minha filha em Curitiba inteira. Se bobear, você não conhecia ela na época, ela devia ter uns 5 anos, 6 anos. Você deve ter visto ela por aí. Por quê? Porque Deus, quando quer nos abençoar, Ele pega o teu trabalho, tua retidão, tua integridade, e Ele multiplica, segundo a sementeira dEle, te faz colher muito mais do que você semeou. Se coloca de pé, por gentileza, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Põe a mão no seu coração. E eu sei que nesse exato momento, tudo que você mais quer é ter a certeza que a cerca viva de Deus está cercando a sua vida.
Eu sei que você é temente a Deus, eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, fiel ao Senhor. E a gente precisa vigiar para manter tudo cercado por Deus, tudo protegido. Manter os nossos filhos nas escolas, aí todos eles guardados e protegidos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós nesta noite, Deus, ouvimos a sua doce palavra, Senhor, e o nosso coração atinou para alguns princípios dentro da sua palavra. Senhor, aqui nós temos trabalhadores, nós temos trabalhadoras, nós temos empresários, nós temos autônomos aqui neste lugar, Senhor. O que mais tem aqui é trabalhador, Senhor. Só que muitas vezes, ó Deus, na nossa correria do dia a dia, o que nos falta é a tua cerca. O inimigo disse sobre Jó: não posso tocar nele, porque o Senhor cerca a vida dele, a casa dele e os bens dele, fazendo com que multiplique tudo que ele faz. Senhor, nós invocamos o nome de Jesus Cristo agora e repreendemos toda e qualquer acusação de Satanás sobre a vida financeira do povo desta igreja, sobre esta igreja, sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre os carros, sobre as famílias, sobre os animais domésticos, ó Deus, sobre os utensílios de casa, sobre os eletrônicos. Nós manifestamos a cobertura, a cerca, a muralha do Espírito Santo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós fazemos uma aliança com teu altar. Obedeceremos a sua voz em reverência, obediência à sua palavra. O nosso trabalho voltado a Ti, fazendo como se fizéssemos para Ti, na certeza de que ninguém recompensa como o Senhor, porque o Senhor é extraordinário naquilo que faz. Senhor, prospera essa pessoa, abre as portas para essa pessoa, para que ela seja muitíssimo abençoada. Esse é o desejo do nosso coração, nessa simples oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém.